essa noite? Amém. Amém. Agora sim. Enquanto eu peço para vocês abrirem junto comigo lá no livro de Colossenses, capítulo 1, no versículo 23, eu quero só começar falando da alegria que é para mim poder rever os irmãos, poder rever meus amigos, meus irmãos, meus parentes em Cristo. É uma satisfação muito grande. Tenho sentido muita saudade, fico triste por não poder mais vê-los toda semana, mas sempre que nós pudermos nos ver, quem sabe um dia possa voltar a nos rezar em todos os domingos. Enquanto não for assim, que seja feita a vontade de Deus. É um prazer muito grande estar aqui e é um prazer também poder trazer a mensagem para a gente pensar, para a gente meditar um pouquinho. Comemorando hoje um aniversário, acho que não tem forma melhor do que a gente comemorar um aniversário na presença de Deus, ouvindo a presença de Deus, ouvindo as palavras de Deus e pensando sobre o que Deus quer dizer para a gente. Então eu vou convidar todo mundo a ler comigo Colossenses capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 23. Se todo mundo já estiver lá, vai acompanhar comigo a leitura que diz assim: E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu quero fazer com que a gente pense hoje um pouquinho em qual é a nossa situação diante de Deus. Qual é a nossa condição diante de Deus? Como é que nós estamos no nosso relacionamento com Deus? E para que a gente pense nisso hoje, eu quero começar fazendo uma pergunta. O que é que você acha que Deus vê quando Deus olha para você? Se eu for fazer essa pergunta para nós que somos batizados, a gente pode responder que nós nos esforçamos, nós trabalhamos, nós pregamos o Evangelho, nós prestamos culto de adoração a Deus, nós oramos a Deus todos os dias. Então, será que Deus, Ele olha para nós e vê que nós somos bons, que nós somos esforçados, que nós fazemos o bem, que nós somos melhores do que os outros pecadores? O que é que vocês acham que Deus vê quando Deus olha para você? E quando Ele olha para os pecadores? Para aqueles que ainda não se renderam a Cristo? O que é que você acha que Deus vê quando olha para eles? Eu tenho certeza que se nós formos perguntar para as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, como é que elas responderiam essa pergunta? Como é que você acha que Deus te vê quando Ele olha para você? Eu tenho certeza que ela vai dizer, não, Deus, quando Ele olha para mim, Ele sabe que eu sou uma pessoa boa. Ele sabe que eu me esforço em fazer o bem. Ele sabe que eu procuro ajudar todo mundo. Eu nunca matei ninguém, eu não roubo. Tudo bem, uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, mas nada demais. Eu sei que eu não sou perfeito. É esse tipo de coisa que a gente costuma ouvir das pessoas, né? Eu tenho meus defeitos, mas todo mundo não tem. Ele vai dizer assim, eu sei que Deus olha para mim e Ele me vê com bons olhos. Eu sei que Deus perdoa, eu sei que Deus é amor. É essa visão que as pessoas têm do mundo, que as pessoas no mundo têm de Deus. É um Deus que perdoa, é um Deus que é amor. Então ela vai dizer assim, eu sei que Deus, quando Ele me olha, Ele vê que eu tenho mais acertos do que erros. Ele olha para mim e vê que eu me esforço em fazer o bem. E no final, eu sei que Deus vai me colocar num lugar bom. Eu sei que Ele tem um lugar bom preparado para mim, para onde eu vou passar toda a eternidade. Deus não vai me colocar junto das pessoas más, junto dos assassinos, cruéis, daqueles que roubam. Deus não vai me colocar junto com essas pessoas. Eu não sou tão mal quanto eles. E aí eu
vocês se sentem em relação a Deus? Vocês acham que Deus se agrada de nós? Vocês acham que tem feito o que é suficiente para agradar a Deus? O que é que nós podemos fazer para agradar a Deus? Será que a gente pode fazer alguma coisa para agradar a Deus? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz lá que viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Tudo que Deus criou sendo bom. Não apenas bom, Deus criou tudo sendo perfeito, sendo puro, santo como Ele é. Deus criou nós bons também. Deus criou nós de maneira perfeita. E acontece que Deus não só criou a gente de maneira perfeita. Deus, Ele nos dá tudo o que a gente precisa para que a gente seja bom, para que a gente seja puro, para que a gente seja perfeito. E quando eu digo para que a gente seja bom, não é para que a gente seja mais ou menos bom. Deus dá tudo para a gente para que a gente seja perfeitamente bom. Nós temos tudo para sermos justos, para sermos honestos, para sermos verdadeiros. Nós temos tudo para que a gente nunca precise contar uma mentirinha que seja durante toda a nossa vida. Na verdade, Deus deu para a gente tudo o que a gente precisa para que a gente fosse exatamente como Jesus foi. Puros, santos, perfeitos, sem nenhum pecado, como Jesus Cristo foi. E por que a gente não é como Jesus Cristo foi? Ah, não, claro. Deus sabe que eu não posso ser perfeito, né? Ele sabe que eu me esforço, Ele sabe que eu faço uma porção de coisas boas. E aí eu pergunto, você acha mesmo que você faz alguma coisa boa? Eu quero fazer a gente pensar um pouquinho hoje sobre isso. E eu quero dizer que qualquer coisa que você faça depende totalmente de Deus para que você faça. Para encurtar um pouco, para eu não me estender muito, para a gente entender que a gente não consegue fazer nada sem Deus, será que você pode fazer qualquer coisa que seja se você não tiver ar para respirar? Será que você consegue fazer qualquer coisa sem que o sol esteja mandando para a gente o calor dele? Será que a gente pode fazer qualquer coisa sem que a atmosfera esteja aqui nos protegendo até dos raios nocivos do sol, mantendo esse ar aqui para que a gente possa respirar? Será que a gente pode fazer alguma coisa sem isso? Será que a gente pode fazer alguma coisa sem a força da gravidade que nos mantém presos aqui no planeta? Aliás, a força da gravidade que a ciência até hoje não consegue explicar ainda direito o que é. Eles não sabem o que é a força da gravidade. Está aqui, é um negócio que existe, que a gente sabe, mas ninguém sabe por que está aí. Se você está vivo hoje, e se você pode fazer qualquer coisa, ainda que você pense que está fazendo alguma coisa que seja boa, você só pode fazer isso porque, na verdade, de verdade, é Deus quem faz coisas infinitamente boas para a gente. Então, o que você faz, ou o que você deixa de fazer na sua vida, você só faz, na verdade, porque Deus é bom. Você não pode fazer nada de bom. Você só pode fazer aquilo que Deus permitir que você faça. Aquilo que for de acordo com a vontade dEle. É Deus quem está no controle de tudo. E na verdade Deus já sabe tudo que a gente vai fazer. Qualquer coisa que a gente pense em fazer, a gente fazendo ou não, Deus já sabe. Deus está no controle de tudo.
Então, você não pode fazer nada que seja bom. E se você fizer alguma coisa que você ache que você está fazendo uma coisa boa, na verdade, só o que você está fazendo é a vontade de Deus. No fim das contas, somente Deus é bom. E aí eu pergunto, o que vocês acham disso? Vocês concordam com isso que eu estou falando? Ou parece pesado demais? Pode dizer alguma coisa? Fala alguma coisa. Vocês acham que é assim mesmo? Eu estou exagerando? Na verdade, tudo que a gente vai fazer vai ser bom, né? Porque é Deus que permite. Para entender isso aí. Então a gente faz coisas boas? Porque Deus permite. Que Deus não vai fazer nada ruim. Tudo que a gente faz é por causa de Deus. Dá a impressão que tudo é bom. Porque se alguém discordar disso que eu estou falando, desse raciocínio que eu estou colocando aqui pra gente, na verdade não vai estar discordando de mim. Vai estar discordando da Bíblia. Eu vou pedir para alguém ler para mim, por favor, Lucas capítulo 18, versículo 19. Lucas capítulo 18, versículo 19. Quem chegar lá, por favor, pode ler. Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Ninguém é bom, senão um que é Deus. Então, se você acha que faz alguma coisa boa, se você acha que é bom, ou a gente acredita na Bíblia, ou eu passo a desacreditar na Bíblia e começo a acreditar em quem afirmar isso para mim. Ninguém é bom. Ninguém pode fazer nada para agradar a Deus. Nós somos pecadores, nós estamos completamente contaminados pelo pecado. Será que a gente tem capacidade para entender isso? O que é que você acha que Deus vê quando Deus olha para você? Se Deus olhar para você e Ele enxergar você, o que Deus vai ver é uma multidão de pecados. E tudo aquilo que você acha que tem de bom em você, tudo aquilo que você acha que fez de bom durante a sua vida, na verdade, é a bondade do próprio Deus. Nada do que a gente faça de bom vem de nós mesmos. É tudo Deus, por causa de Deus. Só Deus é bom. Como é que a gente faz então? A Bíblia diz pra gente que está ordenado ao homem morrer uma única vez e que depois disso virá o juízo. Isso está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Um dia, todos nós vamos estar diante do trono de Deus no dia do julgamento final. E se Deus disser assim, aqueles que foram bons vão comigo no paraíso e serão eternamente felizes na minha presença. Mas aqueles que forem maus serão condenados por toda a eternidade. O que é que você vai apresentar para Deus nessa hora? O que é que você vai dizer para Deus? De que jeito você vai conseguir mostrar para Deus que você é uma pessoa boa, que você merece ir para um lugar bom? Não tem jeito. Não tem como. A Bíblia diz para a gente que todos pecaram e que todos estão destituídos, estão separados, todos carecem, todos precisam, todos nós estamos necessitados da glória de Deus. Isso está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. E a Bíblia diz que os nossos pecados nos separaram do nosso Deus. Isso está lá em Isaías capítulo 59, versículo 2. Nós estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. A gente não tem consciência de como os nossos pecados são terríveis. Como é que alguém pode ser salvo então? Como é que faz para alguém ser salvo? Como é que eu faço para encontrar alguma coisa boa em mim? Algo que seja digno de alguma recompensa? Algo que faça com que eu mereça alguma coisa boa de Deus?
Como é que eu faço para encontrar algum mérito em mim? Alguma coisa boa na minha existência? Como é que faz? Não adianta procurar. Não existe nenhum mérito na sua existência. Não existe nenhum mérito na minha existência. E nem na existência de ninguém. E, mais uma vez, eu tenho que pedir desculpa se alguém não concordar comigo. Agora, acontece que eu creio na Bíblia. E é isso que a Bíblia ensina pra gente. Eu vou pedir mais uma vez para alguém ler para mim, por favor, agora lá em Romanos capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 12. Romanos capítulo 3, do 10 até o 12. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Se você procurar alguma coisa de bom em você, para poder apresentar para Deus no dia do julgamento final, você não vai encontrar nada. Mas agora, chega de falar de nós, chega de falar de pecado, chega de falar de pecadores. Porque agora eu quero falar daquilo que é bom. E eu quero falar do único que é bom. Eu quero falar daquele que é o único que tem mérito para apresentar a Deus no dia do julgamento final. A maior alegria, eu posso dizer hoje, da minha vida é poder falar de Cristo, é poder falar de Jesus. Não importa para quem. É uma alegria eu poder falar de Cristo para os irmãos aqui. Como é uma alegria eu poder pregar o Evangelho para as pessoas que não conhecem Cristo. E o que eu vou fazer agora é falar um pouquinho de Cristo. Então eu vou pedir para a gente voltar lá para o texto de Colossenses 1, 22, que foi lido. Como é que você quer se apresentar diante de Deus no dia do julgamento final? Esse dia vai chegar. Esse dia vai acontecer. Não tem como escapar. Como é que você quer se apresentar? Como um pecador? Você é pecador? Carregado e humilhado pelo peso e pela culpa de todos os seus pecados? É assim que você quer se apresentar diante de Deus? Ou você quer se apresentar diante de Deus de uma forma santa, sem nenhuma culpa, de forma perfeita, de forma cristalina? Olha o que diz para a gente o versículo 22 aqui de Colossenses capítulo 1. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Cristo é o único que pode colocar você diante de Deus de uma forma santa, de uma forma inculpável e de uma forma irrepreensível. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, se vocês quiserem ir até lá enquanto eu vou lendo aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 diz assim para nós: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Cristo se tornou para nós tudo o que nós precisamos ser diante de Deus. A Bíblia diz que nós só somos de Deus em Cristo Jesus. Nós só podemos entrar na presença de Deus se nós estivermos em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo se tornou para nós a justiça que nós precisamos ter diante de Deus. Cristo se tornou para nós a santidade que nós temos que ter diante de Deus.
Por isso que o versículo 31 de 1 Coríntios capítulo 1, ele diz assim também: para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não existe nenhum mérito em nós. O mérito é todo de Cristo, nosso Senhor. No dia do julgamento final, quando eu estiver diante de Deus, não são os meus méritos que eu vou apresentar para Deus quando Ele perguntar para mim: o que é que você fez de bom da sua vida? É Cristo quem vai apresentar os méritos dele para Deus. E se eu estiver em Cristo, esses méritos dele serão os meus méritos. Por isso é que o texto diz: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A glória não é minha, a honra não é minha, não é nossa. A glória e a honra são todas elas de Jesus Cristo. Para terminar, eu quero que vocês vão comigo lá em Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9. Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9, onde nos diz assim a palavra de Deus: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Todos nós merecemos ser condenados porque nós somos pecadores. Somos nós que merecemos a morte. Mas a Bíblia diz que Cristo morreu no nosso lugar. E é por causa do sangue de Cristo, o sangue que Ele derramou por nós, é que nós podemos escapar da ira de Deus. Não é porque nós merecemos escapar. A gente não merece nada de Deus. Mas é porque nós, se nós estivermos em Cristo, porque Cristo nunca cometeu pecado, Cristo é que é perfeito, Cristo é que é justo, Cristo é que é santo. E nós, se estivermos em Cristo, seremos perfeitos, seremos justos e seremos santos. Nós não teremos culpa nenhuma quando Deus estiver diante do seu trono para julgar a humanidade. Deus vai olhar para nós e não vai ver culpa nenhuma em nós. E aí eu termino perguntando mais uma vez: o que é que Deus vê quando Deus olha para você? Se Deus olhar para você e Ele vê você, você está perdido. Porque aí é somente a ira de Deus que vai vir para cima de você. Agora, se Deus olhar para você e Ele vê Jesus, aí sim. Aí só vai vir da parte de Deus amor para você. E um amor por toda a eternidade. Que a gente possa dizer, como Paulo disse, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu quero que quando Deus olhe para mim, Ele não me veja. Eu quero que Deus, quando olhe para cada um de nós, Ele não veja a gente. Mas eu quero que Deus, quando Ele olhe para todos nós, Ele veja Jesus Cristo. Porque é a única forma que nós temos de ser puros, santos e perfeitos. E louvado seja Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe mais uma vez. Obrigado, irmãos. Amém. Deus é com você.